Fala galera, quem está falando é Rafael Silva, sou escritor do livro Dor e hoje nós vamos contar a história de Teseu e do Minotauro. Vamos ver? Gente, esse é um mito muito antigo, que tem muitos paralelos com a realidade e o propósito principal de eu estar fazendo esse vídeo é porque vamos começar uma série sobre a Grécia que está quase saindo e no primeiro episódio vamos falar um pouquinho disso aí. Então eu quero que você preste atenção nesse mito porque vai ter muito paralelo com a realidade, ok? Vamos começar. Então, para a gente começar essa história sobre Teseu e Minotauro, a gente precisa primeiro entender esses personagens. Vamos entender? Primeiro, você conhece quem que era o Minotauro? Vamos falar sobre ele. Esse ser mitológico lendário, ele existiu, ou conta-se assim, ali na ilha de Creta. Naquela ilha havia uma civilização antiquíssima e conta-se que um rei também lendário chamado Minos, assim que ele assumiu o poder na ilha, ele teve disputas, rebeliões com diversos seus irmãos. E para ter certeza que ele teria a ajuda do deus, ele pediu que chegasse até si um touro branco. Isso seria uma amostra de que o deus Poseidon estaria do seu lado na batalha contra seus irmãos. E realmente aconteceu, chegou o touro. Só que o que acontece? O Minos deveria, em honra ao deus, sacrificar aquele touro em honra ao deus e fazer todos os agradecimentos. O Minos achou que aquele touro era muito bonito e não fez isso. Ele preferiu guardar o touro para si. Esse é o famoso touro cretense, que também vai aparecer muitas vezes. Vamos falar também lá na história da Grécia. O que acontece? Poseidon ficou furioso, porque não era para ele ter feito aquilo. E ele resolveu dar um golpe no Minos. Então Deus fez que a Pasífae, que era a esposa do Minos, se apaixonasse por esse touro branco. E da união dos dois nasceu o Minotauro, que era metade homem, metade touro. Era uma criatura, um monstro, né? Quando essa criatura bizarra nasceu, o Minos, que era o rei da ilha de Creta, ele fez o seguinte, ele pegou o seu artífice, o cara que fazia as maiores engenhocas do reino, chamado Dédalo. Também tem vários mitos envolvendo esse cara aí, vamos contar eventualmente. Mas esse Dédalo, ele criou, a mando do Minos, um labirinto, né? Hoje a gente conhece a palavra labirinto por isso. Também vamos falar do labirinto lá na história da Grécia. Mas você sabe que é um labirinto, né? Estradas ali, você não consegue se encontrar ali dentro. E de propósito, colocou o monstro ali dentro. O Minotauro ficou no meio do labirinto, certo? Para que nunca encontrasse a saída dali. Então, de tempos em tempos, o rei Minos tinha que mandar ali vítimas, sacrifícios para o Minotauro. Esse era o Minotauro, certo? Agora vamos falar a continuação dessa história. Você já conhece o Minotauro. Vamos falar do outro lado. Vamos falar agora de quem que era Teseu. Vamos lá. Atenas era uma cidade que ficava um pouquinho ali para cima na Grécia continental, não na parte das ilhas. Nessa cidade de Atenas havia um rei chamado Egeu. Esse rei Egeu, ele não tinha filhos. Então ele resolveu consultar o oráculo de Delfos para ver o que ele dizia, o que ele dizia dessa situação, o que o rei poderia fazer. E o oráculo deu uma mensagem muito esquisita, o rei Egeu não conseguiu entender aquela mensagem. Então ele resolveu consultar o amigo dele, que era muito sábio, o rei de Tréside, era uma cidadezinha perto de Atenas. Resolveu ir lá consultar o amigo, que era muito sábio. O amigo, escutando o que o oráculo tinha dito, ele entendeu a mensagem. E perguntou se ele não queria ficar com a filha dele. Se ele, o rei de Atenas, não queria ficar com a sua filha, a princesa Etra. Então o rei Egeu se embriaga, bebe bastante, tem uma festança ali, e o rei fica junto com a princesa Etra. Só que, em certo momento, ela é conduzida por Poseidon e tem um filho com o Poseidon, que passaria a ser como se fosse filho do Egeu, mas na verdade era filho do deus, certo? Então era um semideus. Esse menino, ele era o Teseu, era um semideus. Temos várias histórias de semideus aí, como Hércules, como Perseu. Vamos falar também sobre esse camarada, mas hoje é Teseu. Esse cara aí, esse semideus, ele ia ser criado pelo Egeu. Antes do Egeu ir embora, a esposa estava grávida. Antes do Egeu voltar para Atenas, para sua terra natal, ele deixou um recado com a mãe, com a princesa Etra. Olha, eu vou deixar aqui a minha sandália e a minha espada embaixo dessa pedra aqui pesada. Quando meu filho tiver idade suficiente, você mande ele levantar essa pedra, pegar as minhas coisas e voltar para se encontrar comigo em Atenas. Enquanto ele for pequeno, você cuida dele, certo? A princesa concordou com isso aí e o Egeu voltou para casa. Quando chegou em idade suficiente, a mãe levou o Teseu para aquela pedra, o Teseu conseguiu levantar com tranquilidade, pegou a sandália do pai, pegou a espada do pai
empunhou consigo e foi a caminho de Atenas. Nesse caminho até Atenas, ele encontrou diversos bandidos, ladrões, diversas histórias aconteceram nesse meio do caminho, porque ele queria realmente ter a história de um grande herói. Hércules já era famoso, ele queria ter um pouco daquela fama para si também. Inclusive, até um chamado Procusto, que era um camarada que todas as inimizades dele colocava num leito de ferro. Se a pessoa fosse maior que aquele leito, ele cortava pedaços até que se encaixasse com aquilo ali. Se fosse menor que o leito, ele esticaria a pessoa para que alcançasse aquele tamanho ali. E o Teseu acabou fazendo a mesma coisa com o Procusto, lá naquele leito terrível ali dele. Enfim, chegou em Atenas o Teseu. Quando ele chegou em Atenas, ele se encontrou com o pai. O pai, Egeu, estava casado com uma mulher chamada Medeia, que também vem de diversas outras histórias, vamos contar em uma outra oportunidade. A Medeia, ela, sabendo que se tratava, ela era uma poderosa feiticeira, sabendo que se tratava do filho do Egeu, ficou preocupada da influência que o menino ia ter no reino, ia ser o sucessor natural do Egeu. E ela começou a influenciar o rei para que envenenasse aquele estrangeiro que estava chegando. Só que quando Teseu chega, o pai reconhece a espada, descobre que a Medeia estava dando um golpe, e antes que ele exercesse vingança nela por aquilo que ela estava fazendo, a Medeia fugiu, foi lá para a Ásia. Por isso, conta-se na visão dos gregos, aquela terra da Média. Falamos já dos medos lá nos vídeos dos persas. Eles tinham esse nome na visão dos gregos por conta do nome da Medeia, que foi fugir lá para a Ásia, para aquelas bandas lá dos medos, certo? Tá aí, uma curiosidade. E o que acontece? O rei passou um tempo maravilhoso com seu filho Teseu e colocou-o como sucessor ao trono, certo? Quando ele morresse, ia assumir o Teseu, rei de Atenas. Mas antes que ele morresse ainda, o rei Minos, ali da ilha de Creta, aconteceu uma certa situação, segundo a lenda nos relata, que Androgeus, que era teria sido um filho de Minos, foi assassinado ali em Atenas. Então, por conta desse mal entendido que aconteceu do assassinato do filho do Minos ali em Atenas, Minos de Creta começou a exigir que se mandassem 7 jovens rapazes e 7 mulheres virgens para a sua ilha como tributo a Creta, ao poderio de Creta, certo? Ao poderio do rei Minos. Em uma dessas exigências que o rei Minos fez, o príncipe Teseu, ele achou que isso era um abuso e ele se voluntariou. Eu sou um desses 7, eu vou lá. O pai, é claro, que ficou aterrorizado, não queria que isso acontecesse, mas a vontade ferrenha do Teseu foi muito maior. Ele queria, afinal, ser um grande herói, ter fama, né, ter seu nome escrito nos grandes livros da história, e ele resolveu ir enfrentar ali o rei Minos. Foi selecionado, foi junto com esses 7, com esses 14 de Atenas ali, e na hora de se prepararem para se apresentarem ao rei Minos ali em Creta, a princesa Ariadne, filha de Minos, se apaixonou completamente, perdidamente apaixonada pelo Teseu. E antes dele entrar naquele labirinto ali, junto com as outras vítimas, para o Minotauro destroçar, a Ariadne, princesa Ariadne, encontrou com ele e deu um novelo de linha, né, em secreto, sem que o pai dela Minos soubesse, para que o Teseu jogasse aquele novelo ali e soubesse, depois que ele entrasse naquele labirinto, soubesse como sair, como escapar. E foi isso que ele fez. O Teseu entrou com aquele novelo de linho, foi soltando por ali, matou o Minotauro com a espada de seu pai, a espada de Egeu, e conseguiu voltar por conta do novelo de linho que a Ariadne tinha dado para ele. Pegou a Ariadne na volta e foi levar ela embora como se estivessem os dois apaixonados. Só que no meio do caminho, na ilha de Naxos, no caminho para Atenas, ele largou a mulher ali, coitada, né? Uma ingratidão terrível, largou a Ariadne naquela ilha e voltou para casa. Detalhe é que o rei Egeu, o pai do Teseu, tinha combinado com ele um código. Filho, é o seguinte, quando você for para lá, você vai com as velas todas negras. Quando você voltar, você troca ela por velas brancas, que eu sei que você está chegando bem, com saúde, que não há problema nenhum com você. Só que aí nessa volta do Teseu, depois que ele tinha já abandonado a Ariadne ali em Naxos, ele volta com velas negras. E o pai, vendo ali em Atenas, ele acha que o filho morreu, que aconteceu alguma coisa, e ele se lança no meio do mar, se suicida. E é por isso que o nome do mar até hoje é o Mar Egeu. Se você pesquisar no mapa aquele mar que banha a Grécia ali, você vai ver que é o Mar Egeu, por conta desse conto aí do rei que se suicidou, pai do Teseu. O Teseu voltou e assumiu então como rei de Atenas, porque o pai tinha morrido, né? Fez isso de propósito, provavelmente, né, para assumir o trono. Esse Teseu era um camarada que não valia muita coisa, né?
Mas enfim, foi um dos grandes heróis, uma das grandes lendas daquele povo da Grécia ali, certo? Vamos falar do povo da Grécia já já, fica ligado que tem muita coisa que você vai gostar. E essa história tem muito paralelo com como a Grécia começou, com como a história da Grécia começou, certo? Então fica ligado, dentro em breve vai ser esse vídeo aí, tá bom? Muito obrigado pelos 500 inscritos, gente, já estamos avançando aí, daqui a pouco chega nos 1000 e ainda não saiu esse vídeo, né? Então fica ligado, já já vai sair, uma série bem interessante, tá bom? Um abraço para vocês, gente, tudo de bom, valeu!